Olá, queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nesses tempos de pandemia, eu quero trazer mais uma devocional, mais uma reflexão com o propósito de fortalecer o coração, a fé dos irmãos. E na devocional de hoje vamos falar sobre solidariedade. O tema é solidariedade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, a princípio os versos de 3 a 5. Assim está escrito: Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Que o Senhor aplique essa pequena porção da sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Meus queridos irmãos e irmãs, essa é uma das narrativas dos evangelhos que chama muito a minha atenção. Essa passagem nos ensina, sobretudo, que Jesus é poderoso, que Jesus tem autoridade para perdoar pecados, para curar, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele também é Deus. Mas nessa passagem de Marcos dos Apóstolos, ou melhor, essa passagem dos Evangelhos, essa passagem de Marcos, nós aprendemos também sobre solidariedade. Conforme o verso de número 3, 4 homens conduziram um paralítico ao encontro de Jesus. Observando os primeiros versos, tomamos conhecimento de que Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em uma certa casa. E aí a multidão, muitas pessoas foram ao encontro de Jesus. E conforme o verso 2, tantos que nem mesmo junto à porta eles acharam lugar. E naquela ocasião, Jesus anunciava a palavra, anunciava o reino de Deus. E aí os 4 homens, sabendo que Jesus estava ali, foram ao encontro de Jesus conduzindo um paralítico. E no verso 4 está escrito: E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Olha só o que eles fizeram. Esses 4 homens levaram um paralítico até Jesus. Lá eles encontraram uma dificuldade, uma barreira. Tinha muita gente ali. Não era possível passar pela porta. Eles foram mais além no objetivo de abençoar, de ajudar o próximo e, conforme o texto, descobrir o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fizeram uma abertura.
É claro que os telhados daqueles dias eram diferentes do nosso contexto, da nossa realidade. As casas eram bem diferentes, né? O telhado, a estrutura, o madeiramento era bem diferente. Por isso que eles conseguiram abrir o telhado, fazer uma abertura, furar o barro ali com a palha no ponto correspondente em que Jesus estava ensinando a palavra de Deus. E aí o verso 5, a reação de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Como já salientei, o propósito principal dessa passagem é nos ensinar que Jesus é poderoso. Ele tem autoridade porque ele recebeu do Pai toda a autoridade. Jesus é Deus. Mas esse texto nos ensina também sobre solidariedade. Temos aqui nesse texto atos de solidariedade. Esses 4 homens foram solidários. Eles pensaram no outro. Se preocuparam com esse paralítico. Eles sabiam que aquele paralítico, com as suas próprias pernas, jamais conseguiria chegar àquela casa onde Jesus estava. E eles tomaram a iniciativa, foram ao encontro daquele paralítico. E Jesus ali realizou um milagre. Jesus abençoou aquele paralítico, curando. E mais, Jesus perdoou os seus pecados, lhe deu um novo coração, salvou aquele homem, mudou completamente a vida daquele paralítico. Temos aqui um ato solidário. Devemos ser solidários com o nosso próximo. Devemos também pensar no outro, conforme já salientei. Nós temos aqui o que está manifesto nesse texto, na atitude daqueles homens, é o desejo de ajudar, de abençoar o próximo. E esse desejo era real. Porque mesmo diante de uma pequena dificuldade, eles não desistiram. Foram além, conforme o verso do número 4. Eu até recomendo aos irmãos que leiam essa passagem que é tão conhecida, Marcos capítulo 2, do 1 até o verso de número 12. Então aqui nós temos aqui um ato solidário, está presente também aqui o amor, um ato de amor, amor ao próximo, cuidado com o próximo, atenção ao próximo. Eles não ficaram alheios à situação daquele paralítico. Eles sabiam que poderia ajudá-lo e eles ajudaram aquele paralítico. Nós temos aqui também um ato de fé. Aqueles 4 homens e o paralítico foram movidos por fé. Por isso o Senhor Jesus disse: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Fé. Fé no Senhor Jesus. Nesses tempos de pandemia, onde muitos estão desesperados, precisamos exercitar a nossa fé. Precisamos continuar crendo que Deus, o Pai Criador, és o Deus Todo-Poderoso, que pode nos abençoar, que está no controle de todas as coisas e que está conduzindo as nossas vidas. Devemos exercitar nossa fé, depositar a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. É nele que nós encontramos descanso para a nossa alma. Esses homens foram movidos pela fé. Não pode faltar fé na igreja. Precisamos agir com fé como esses homens. Mas ainda falando sobre solidariedade, que é o ponto que eu queria chamar a atenção, principalmente, o ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos, de uma forma especial, digo, é a questão da solidariedade.
Eles sabiam que o paralítico não tinha condições de ir ao encontro de Jesus. Era paralítico, portanto não podia andar, mas eles foram solidários, 4 homens, e foram ao encontro. Demonstraram amor. Havia no coração deles um desejo singular, o desejo de ajudar, de abençoar o próximo. Nesses dias difíceis, nessa experiência que nós estamos vivendo, onde se fala muito, fica em casa, quarentena, confinamento, nós sabemos que muitos estão tendo dificuldade com essa realidade, com esse momento. Muitos dos nossos irmãos não estão congregando, não estão indo à igreja, estão impedidos, seguindo algumas normas. Mas devemos ser solidários com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Lembremos, estamos impedidos de ir ao templo, congregar, participar. A recomendação é essa, por parte de algumas autoridades, que fiquemos em casa. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: estamos impedidos de ir ao templo. A recomendação é que não devamos ir ao templo. Mas não estamos impedidos de orar pelo nosso próximo. Não estamos impedidos de nos preocuparmos com o nosso próximo. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para essa questão também. Devemos ser solidários com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Como esses homens se preocuparam com esse paralítico, devemos também estar preocupados com os nossos irmãos. Seja solidário, se preocupe com o outro. De que forma podemos demonstrar nossa solidariedade para com o nosso irmão, a nossa preocupação, o desejo de abençoar os nossos irmãos? Podemos citar aqui alguns exemplos. Ligue para o seu irmão. Você não tem congregado, participado dos cultos comunitários. Você tem ligado para os seus irmãos? Tem conversado com os seus irmãos? Você já ligou alguma vez perguntando para um dos seus irmãos da igreja como ele está, como ela está, se está tudo bem, se está faltando alguma coisa, se está conseguindo superar esse momento? Devemos ser solidários, devemos pensar no outro, no nosso próximo. E é isso que nós devemos fazer. Todos nós devemos fazer isso. Isso é uma demonstração de amor, solidariedade. Devemos imitar o exemplo do nosso Senhor Jesus, o exemplo desses homens aqui, esses 4 homens que foram movidos pelo amor, pela fé. Sejamos solidários. Primeiro, de repente, fazendo uma ligação. Você não está impedido de ligar para o seu irmão, para saber como o irmão está, como está passando esses dias. Você pode ser solidário com o seu próximo, compartilhando uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de vida, um versículo bíblico. Às vezes tem uma reflexão no grupo da igreja, você pode compartilhar com um amigo seu. Você pode compartilhar essa mensagem com alguém. Não seja egoísta. Não guarde apenas para você. Preocupe-se com o outro também. Compartilhe a palavra de Deus. Uma reflexão com alguém que precisa também ouvir a palavra do Senhor. Esses dias eu fiquei pensando nos visitantes. As pessoas que às vezes vão lá visitar a igreja, estão aos domingos pela manhã. Você pensou nessas pessoas? Você mandou alguma mensagem para essas pessoas? Devemos ser solidários. Devemos demonstrar o amor cristão. Eu quero deixar essa reflexão para o coração dos irmãos. Solidariedade. Lembremos o que Jesus fez por nós. Ele deixou a sua glória.
deixou o céu. Ele veio ao nosso encontro. Ele assumiu o nosso lugar. Ele se preocupou com a sua salvação. Tanto que deu a sua vida. Sofreu, foi humilhado para te conceder vida, salvação, a bênção da salvação. Não olhemos apenas para nós mesmos, olhemos também para o outro. Não olhe apenas para você mesmo, mas olhe também para o outro. Seja solidário, compartilhe a esperança, compartilhe o amor de Deus, a palavra de Deus. Você é alvo do amor de Deus? Então compartilhe esse amor com outras pessoas. Nesses dias de pandemia, com essa pandemia que vem se alastrando pelo mundo afora, eu já ouvi algumas pessoas falando o seguinte: o mundo jamais será o mesmo. Mas às vezes eu fico me perguntando, será? Será mesmo? Porque às vezes a gente percebe que as pessoas continuam egoístas do mesmo jeito. As pessoas só estão preocupadas com a morte, com medo da morte. Eu temo, parafraseando aqui um pastor que eu ouvi pregar esses dias, que depois que tudo isso passar, as pessoas vão continuar do mesmo jeito. As pessoas irão continuar às vezes na igreja do mesmo jeito. Precisamos refletir sobre a palavra do Senhor. Precisamos pensar sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento como cristãos, se estamos de fato seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Seja solidário, pense no outro, demonstre o amor de Jesus, compartilhe a palavra de Deus, pense no outro. É assim que nós devemos viver como cristãos, como servos e servas do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Ele nos ajude a viver segundo a sua palavra, que nos ensina que devemos ser solidários, devemos pensar no outro, ajudar o outro, devemos seguir o exemplo do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. E mais uma vez, o desejo do meu coração é que o Senhor aplique essa palavra ao seu coração, ao nosso coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus nos permitir.